Olá pessoal, aqui é Henry Suzuki, sou sócio fundador da Axonal Consultoria Tecnológica, especialista em patentes, informações tecnológicas e assuntos relacionados. Hoje nós estamos aqui para uma conversa sobre patentes. E para falar sobre patentes, nós vamos fazer uma conversa aqui bem descontraída, falando sobre patentes em 4 pontos. E já que vamos falar de patentes em 4 pontos, vamos ver quais são esses pontos, afinal de contas, né? Vamos lá, né? A gente tem 4 pontos aqui. Ponto número 1, né? A gente vai fazer uma introdução ali sobre patentes, ao modo de tudo que gostaríamos de saber sobre patentes, não tínhamos que conversar. E depois vamos ver outras questões, né? Sobre, além de patentes, que existem outras ferramentas de proteção, que é importante a gente conhecer todas elas. Em seguida, vamos falar um pouquinho também sobre diferentes modelos de negócio, diferentes estratégias de proteção, barreira e assim por diante. E, finalmente, a gente vai fazer algumas palavrinhas aí sobre patentes como fonte de informações, né? Tanto sobre tecnologia, sobre problemas técnicos, ou até mesmo para a gente aprender como a gente pode construir, redigir nossas patentes também, né? Bom, mas já que a gente está aqui numa conversa rápida, né? Vamos cair aqui para dentro já do nosso primeiro ponto. Mas antes mesmo que ir para dentro do primeiro ponto, né? Fazer só um comentário geral, pessoal, que muito desse conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje, ele faz parte de um curso chamado Construção de Patentes Relevantes, né, com o tal de Henry Suzuki, né, colega meu aí, camarada aí que eu costumo acompanhar aí diariamente, e que está disponível, né, gratuitamente aí para fazer download e tal, etc. Vocês podem encontrar, inclusive, na internet. É só entrar lá no Google e digitar assim, né, Construção de Patentes Relevantes, Henry Suzuki, vão chegar esse documento. E vocês vão ver, né? Tem mais de 30 e tantos vídeos, 5 horas de gravações, em que a gente aborda vários aspectos relacionados à construção de patentes relevantes, né? Inclusive, uma coisa bacana do curso é que fala 2 coisas. Primeiro, que a gente constrói patentes muito antes da redação, constrói invenções que valem a pena realmente serem patenteadas. E outra coisa é uma lembrança que existem patentes que são definitivamente irrelevantes, né? E a gente vai falar um pouquinho, aliás, fala um pouquinho nesse curso sobre como construir aquelas que realmente valem a pena serem depositadas, tramitadas e assim por diante, né? Bom, feitas essas palavras iniciais, o convite para que vocês acompanhem o curso Construção de Patentes Relevantes, vamos agora então ao nosso ponto número 1 da nossa conversa, que é a questão, né? Patentes, conceitos básicos ou tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar, né? E para falar sobre esses itens aqui, né? Olha lá, né? Patentes, conceitos básicos. O que é patente, o que é patenteável, o que não é patenteável, como é documento de patente, como eu defino o escopo de proteção, como é e quanto custa o processo de patenteamento e como podemos usar patentes e publicações em patentes na prática, né? Então vamos lá, né? O que é patente? Vamos para o ponto número 1 aqui. Tem uma definição sobre patentes que diz o seguinte, né? Patente é um título de propriedade que confere ao seu titular o direito de impedir terceiros explorarem sua invenção em um determinado território por um limitado período de tempo em troca da descrição da invenção, né? Aliás, nessa coisa, né, da patente como um título de propriedade, aqui vale comentar, né, que no Brasil nós temos a nossa Lei de Propriedade Industrial, essa lei aqui, né, 9.279 de 96, que trata sobre patentes de invenção em modelo de utilidade, desenhos industriais, marcas e alguns outros aspectos relacionados à propriedade industrial, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Tem alguns outros mecanismos de proteção que são previstos em outras leis também e algumas outras barreiras que, inclusive, nem previstas em leis são, mas são mais do ambiente concorrencial, vou chamar assim, natural, né? Mas uma coisa importante, né? Que a prática toda, né? O sistema de patentes, então, ele é previsto em lei, e um comentário geral é que, por conta de tratados internacionais, muito do que a gente vai ver aqui, principalmente nessa conversa bem básica, né, que vale para o Brasil, vale para uma boa parte do mundo também, né? Existem diferenças que, inclusive, algumas são até mais marcantes, principalmente em relação à prática nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas, no grosso modo, assim, eu diria que muito do que a gente vai falar aqui hoje vale para o Brasil, vale para outros países também, né? Com devidas ressalvas, como já comentei. Então, tá bom. Então, o título de propriedade previsto em lei. Segundo item aqui da nossa conversa, né? Que confere ao seu titular qual é o direito, né? Que a patente confere ao seu titular, ao seu dono. E aqui a gente está marcando bem claramente, né? O direito de impedir terceiros.
E essa questão de impedir terceiros, ela é importante por quê? Porque o direito de impedir terceiros, ela é diferente do direito de você mesmo poder usar a sua invenção, né, o seu serviço que você criou, o seu processo, assim por diante. Tá? Então, assim, impedir terceiros é uma coisa, poder explorar é uma coisa diferente. E às vezes as pessoas confundem muito. Né? Ah, eu tenho uma patente, eu quero explorar o negócio ali. Na verdade, você pode explorar o direito de impedir terceiros, mas não necessariamente colocar o seu próprio produto no mercado. Né? Para falar sobre isso, né, eu até peguei aqui um trechinho da nossa lei de propriedade industrial. Né? Olha lá, artigo 42, né? A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, se o seu consentimento de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos. Produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente do processo patenteado. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Impedir terceiro. Vou até passar o cursor aqui em cima, aqui, ó. Impedir terceiro. E esse assunto é muito importante, né? E para falar sobre essa questão do impedir terceiro e o fato de eu ter uma patente não necessariamente significa que eu posso explorar a minha própria invenção, eu vou recorrer ali, lembra que eu comentei que a gente tem o curso ali, Construção de Patentes Relevantes? Então eu vou entrar aqui no nosso curso Construção de Patentes Relevantes e pedir ajuda para o meu amigo Henry Suzuki, que num vídeo que tem ali, um pouquinho mais para baixo, né, a gente vai ver que ele fala um pouco sobre as questões, né, de que história é essa de patentes como ferramentas para impedir em terceiros e ser diferente do direito de você mesmo explorar, né? Então, vou pegar aqui o vídeo do meu amigo Henry Suzuki, deixa eu ver, vou até colocar ele mais rapidinho aqui, em tela cheia, e vou pedir, Henry, você pode falar alguma coisa para a gente sobre essa história aí, de um exemplo, né, de patentes como ferramentas para impedir terceiros? Vamos lá, com vocês, meu amigo Henry Suzuki. Imagina que estamos aqui no ano de 2016, não tem nada para sentar. Aí vem o senhor Henry Suzuki e inventa a cadeira. Ele não só inventa a cadeira, como ele deposita e tem concedido uma patente que diz o seguinte: dispositivo para sentar caracterizado por conter 4 pés, um assento e um encosto. Beleza? Olha só, Henry Suzuki, inventor e dono dessa patente aqui. Aí o que acontece? Estou lá vendendo minha cadeira, ganhando bastante dinheiro, veio o meu amigo Zé. Veio o meu amigo Zé, olha aquela cadeira e fala: rapaz, essa cadeira aqui do Suzuki é muito legal, meu irmão. Só tem um problema, ela é pesadona, arrasta, faz barulho. E aí o que o Zé faz? Ele inventa de colocar uma rodinha debaixo de cada pé da minha cadeira ali. Então, 4 pés, 4 rodinhas. E aí o Zé deposita e tem concedida uma patente que diz o seguinte: dispositivo para sentar contendo pelo menos um pé e um assento, caracterizado por conter pelo menos uma roda debaixo de cada pé. Olha só. E aí o Zé, com essa patente aqui, ele vai querer colocar essa cadeira no mercado. E aí quando o Zé quiser colocar essa cadeira no mercado, o que eu faço? Eu olho para lá, olho para a cadeira do Zé ali e falo: ô Zé, essa sua cadeira aí, ela tem 4 pés? Tem. Tem um assento? Tem. Tem um encosto? Tem. Está coberto pela minha patente, então pode tirar o cavalinho da chuva, pode tirar esse negócio do mercado aí. E aí o Zé fala: ô Suzuki, tu não está entendendo, meu irmão. Aqui eu tenho uma patente aqui dessa cadeira aqui com rodinha aqui debaixo de cada pé. E aí eu falo: ô Zé, você pode ter a patente, mas a sua patente te confere o direito de impedir terceiros, não explorar necessariamente. Aliás, a minha patente também. Então, se tem 4 pés, assento e encosto, pode tirar do mercado. Aí vamos ao contrário. Eu, Henry Suzuki, inventor da cadeira. Eu que quero colocar essa cadeira aqui com 4 pés, assento, encosto e rodinha debaixo de cada pé aqui no mercado. Exatamente essa cadeira. Quando eu quiser colocar essa cadeira no mercado, o que meu amigo Zé vai falar? Ô, meu irmão, pera aí, não é assim também não, hein? Se eu entendi bem, se tiver assento, um pé, pelo menos um pé e uma rodinha debaixo de cada pé, está coberto pela minha patente também. Então tu não vais colocar essa cadeira aí no mercado também. Se eu não posso, tu também não pode. Deu para entender como funciona? Mas eu vou além ainda aqui no meu exemplo. Vamos lá, eu tenho a minha cadeira. E aí vem a minha amiga Maria inventa de fazer um dispositivo para sentar contendo pelo menos um pé e um assento, caracterizado por conter adicionalmente pelo menos um braço. Olha só. Então a Maria vai lá e tem essa patente aqui, dela também, depositada e concedida. E aí, como se não bastasse isso, vem ainda minha amiga Joana, inventa de colocar um bracinho ali no braço da cadeira, e ela deposita uma patente, tem uma patente concedida que diz o seguinte: dispositivo para sentar, caracterizado por conter um pé e um assento, pelo menos um braço, e caracterizado por conter, adicionalmente, pelo menos uma mesa ligada a um dos braços. Deu para entender o negócio aqui? Então, olha lá. Então, eu, Henry Suzuki, inventor e titular dessa patente aqui. Se eu quiser colocar no mercado uma cadeira que tenha braço e que tenha mesinha, pelo menos eu vou depender de 2 outras pessoas. Eu vou depender da Maria e eu vou depender da Joana também. E se eu quiser colocar essa cadeira aqui, com braço e mesinha, e ainda com rodinha debaixo de cada pé, eu ainda vou depender do meu amigo Zé. Deu para entender? Então, o fato de eu ter uma patente sobre a cadeira não quer dizer que eu posso colocar qualquer cadeira no mercado. Eu posso acabar... Aliás, em relação à patente, eu tenho que tomar cuidado para não esbarrar em patentes de terceiros.
Só para dar um outro exemplo, se tivesse alguém que tivesse ali um dispositivo para assentar contendo um assento e pelo menos um pé, eu não poderia colocar minha cadeira com assento e 4 pés. Porque quem tem 4 pés tem pelo menos um pé, eu esbarraria nessa patente desse terceiro que teria ali, a patente da banqueta do boteco ali, ok? Mas vamos lá, seguindo adiante aqui. Bom, então com esse exemplo aqui eu marco aquele terceiro ponto sobre o qual nós já falamos ali em cima, né? Que é o fato de você ter uma patente não significa que você pode colocar sua própria invenção no mercado. Por quê? Você pode até ter uma patente, mas se alguém tiver uma patente que cobre os componentes da sua invenção, aquele terceiro também pode te deixar fora do mercado. Ok? Essa é uma coisa muito importante, talvez um dos conceitos mais importantes que eu teria para conversar aqui com vocês hoje em relação a essa história de patentes. Bom, legal, né, pessoal? Então, já agradecendo ao meu amigo Henry Suzuki, né, de fato, né, um dos pontos mais importantes da nossa conversa aqui de hoje mesmo. Aqui eu vou voltar aqui para o nosso PowerPoint, né? Essa história, né, de patente ser um instrumento para nós impedirmos terceiros explorar nossa invenção de direito de impedir terceiro, com o nosso exemplo bem-humorado ali, né, da cadeira, do Zé, da Maria, da Joana, a gente viu, né, que o direito de impedir terceiros é diferente do direito que a gente mesmo tem de explorar a nossa invenção, né? Só para usar alguns exemplos, assim, ó, por exemplo, no mundo farmacêutico, né, eu posso ter ali um produto farmacêutico, que aí ele tem um ingrediente ativo, tem o processo de síntese, tem a questão da formulação, vários outros aspectos, né, que podem estar cobertos, né, ou estar cobrindo um produto que está no mercado. Então, o fato, por exemplo, de não ter uma patente sobre uma formulação no determinado mercado, não quer dizer que você pode fazer aquilo ali, né? Quer dizer que aquela patente especificamente não impede, né? Então, vou dar um exemplo, né? Patente da formulação não te impede, mas eventualmente pode ser que a patente da molécula ali, do ingrediente ativo, possa te impedir sim, tá bom? Bom, esses e outros temas a gente tem ali mais detalhes ali no curso, né? Construção de patentes relevantes, tal e assim por diante. Mas vamos voltar aqui, né, para a nossa conversa rápida sobre patentes, né, que nós vimos, é um título de propriedade previsto em lei, confere ao seu titular o direito de impedir terceiros planarem sua invenção. Então agora vamos para o próximo item agora, né, que é essa história de em um determinado território, né? Mas vamos lá. Então olha só, aqui é um ponto muito importante, né? Pedidos de patentes, patentes são instrumentos, né, para impedirmos terceiros, mas eles são territoriais, mais especificamente nacionais, né? Então, aqui tem até num texto aqui que a gente está vendo, né? Por exemplo, uma patente ter efeito no Brasil, ela tem que ser depositada e concedida aqui no Brasil, né? Quando eu deposito uma patente, eu tenho uma expectativa de direito que pode ser concretizada se essa patente vier a ser concedida ali no futuro. Agora, uma outra coisa muito importante. Se eu quiser proteção, por exemplo, para impedir terceiros lá nos Estados Unidos, eu tenho que depositar, tramitar e ter uma patente concedida lá nos Estados Unidos também. Né? Tá? Só para citar um outro exemplo, né? Existe até uma tramitação regional europeia, né? Um pedido EP, uma patente EP, mas mesmo na Europa, ainda hoje em dia, se eu quiser ter uma proteção na Alemanha, depois eu tenho que pegar o meu pedido EP, né? Nos prazos corretos ali, depois concedido, e tem que fazer, né, entre aspas, a nacionalização daquele pedido ali, né, para que valha na Alemanha, que valha na Espanha e assim por diante, depois pagando taxa, anuidade, inclusive, em cada um desses países que eu quiser ter proteção, né? Um outro comentário, bem geral, né, que alguns colegas já devem ter visto que tem uma patente que é publicada com um código assim, ó, WO. Aí você fala, nossa, Henry, como assim? Tem uma patente WO, que é World Intellectual Property Organization, não sei o que lá das quantas, né? Então, pedido WO, pessoal, também conhecido como publicação de um pedido PCT, é só um dos mecanismos que nós temos de buscarmos uma extensão a partir de um primeiro país, em outros países também, né? Para os países que são signatários desse tal acordo PCT, quando eu deposito, por exemplo, aqui no Brasil, eu posso depositar num prazo de 12 meses um PCT, e aí eu ganho um prazo adicional até, né, mês número 30 para entrar em fase nacional, fase regional. Né? Os países que não são signatários PCT, eu tenho que entrar ali, né, para fazer valer minha data, né, de prioridade, no meu primeiro depósito, eu preciso, né, fazer entrada em fase nacional no mês número 12. Tá? O pedido PCT permite que você estenda esse prazo até o mês número 30, mas uma coisa muito importante, não existe patente mundial. E aí volta aqui, né? Por exemplo, no Brasil, para a patente ter efeito, ela tem que ser depositada e concedida por aqui. Tá bom? Nós vamos lá. Próximo item aqui, por um limitado período de tempo, né? Então vamos lá, limitado período de tempo, né? Então a gente tem assim, né? Para a patente de invenção é 20 anos após o depósito, ou, para no caso, patente modelo de idade, que é outra modalidade de patente que a gente tem também,
de pelo menos 15 anos após o depósito aqui no Brasil, no caso do Brasil, né? Aí vocês estão vendo, né? Ou pelo menos 10 anos após a concessão, ou pelo menos 7 anos após a concessão. Esse era um artigo da nossa lei, que inclusive até recentemente ele era vigente, mas que por uma decisão no nosso Supremo Tribunal Federal foi determinado, né, tido como inconstitucional e deixou de valer esse prazo de pelo menos 10 anos, pelo menos 7 anos após a concessão, né? Exceção ali, a gente tem algumas patentes que já tinham sido concedidas naquele regime, então ainda vai ter tem uma fase aí, vamos chamar assim de transição, né, em que a gente vai ter algumas patentes que ainda vão seguir ter pelo menos 10 anos após a concessão, no caso de patente modelo de utilidade, pelo menos 7 anos após a concessão, mas em outros segmentos, como por exemplo, né, o segmento farmacêutico, aí até retroativamente, né, as patentes têm um prazo de 20 anos após o depósito, né, no caso aí das patentes no segmento farmacêutico, né? Mas esses detalhes a mais, assim, a gente pode deixar para os nossos colegas especialistas. É importante a gente saber o seguinte, né? Um dia a patente vai morrer de velha ali, né? E esse dia, parece, né? 20 anos é muito longe, mas 20 anos passa num pulinho também. Então, essa é uma coisa importante, tá, pessoal? Quando a gente deposita uma patente, além dessa história, né? De ter a questão da territorialidade e tal, a gente tem que lembrar que um dia essa proteção vai cair também, mesmo nos países que ela tiver concessão, né? Então, um ingredientezinho aí, uma pimentinha a mais para a gente estar de olho em relação se vale a pena ou não, né? Fazer patente, coisa do gênero, tá bom? Mas vamos seguir adiante, né? Último item aqui sobre o que é patente, né? Então, título de propriedade, previsto em lei, confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, que nós vimos já que é diferente do direito, nós mesmos podemos colocar o nosso produto, a nossa invenção no mercado, né? Em um determinado território, já falamos disso também, por limitado período de tempos, acabamos de falar agora, e por último, né, em troca da descrição da invenção, aí tem 2 comentários, né, que o escopo de proteção de uma patente depende da descrição da invenção. Quando a gente vai ver aqui, nas próximas linhas ali, na próxima slide, né, aliás, vamos ver já no próximo slide aqui, já direto, né, fala o seguinte, né? O relatório descritivo deverá descrever claro e suficientemente o objeto da invenção, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. E aí o artigo 25 fala, né? As reivindicações, que são o coração da patente, como a gente vai ver, onde a gente define o escopo de proteção, elas devem ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando particularidades do pedido e definindo de modo claro e preciso a matéria objeto de proteção, né? Então, é uma coisa importante. Se eu quiser proteger uma invenção, eu tenho que descrever a minha invenção. Patente que não conta o pulo do gato não protege por meio da patente o pulo do gato. Mas deixa eu voltar aqui um slide, né? E aí tem uma linhazinha ali no final, tá vendo? Ó? Na maioria dos casos, a manutenção de segredo industrial, que inclusive pode ser usado segredo industrial em conjunto com a patente, pode ser interessante, né? Mas que história é essa de segredo industrial? Segredo industrial é tudo aquilo que é segredo, o dono não toma conta para manter segredo e tem valor porque é segredo, né? E usando aqui um exemplo que todo mundo, né, quando ouve falar de segredo industrial, fala, nossa, a fórmula da Coca-Cola. Bom, bem por aí mesmo, né? Aquela história, né? Se num dia eu lançar a Henry Cola e falar que ela é idêntica à Coca-Cola, só pode ter acontecido uma coisa, né? Só se eu fiz espionagem industrial, porque todo mundo sabe, né, que a Coca-Cola, a fórmula Coca-Cola, ela é segredo lá da empresa. Aliás, tem uma outra coisa, olha pessoal, mesmo que eu tivesse tido acesso, né, à fórmula da Coca-Cola, provavelmente eu não conseguiria fazer a Henry Cola idêntica à Coca-Cola. Por quê? Porque além da fórmula, do jeito que eles fazem, tem o acesso aos materiais, aos fornecedores, os equipamentos e assim por diante, né? Então, tem muito mais coisa do que simplesmente uma fórmula, né? Então, tem outros aspectos envolvidos. Por isso, né, que normalmente quando a gente fala de patentes, a gente fala de patentes em conjunto, né, com outras formas de proteção também, né? Então, essa é uma coisa importante. Outro comentário que eu gostaria de fazer, e mesmo lendo aqui, né, a gente tem aqui a nossa lei, que a gente vê todos esses itens, né, quando ele fala, a gente deve descrever claro e suficientemente o objeto da invenção, mas o que não significa que você tem que contar todos os seus segredos, como você faz em fábrica e assim por diante. Tá ok? Isso é uma coisa muito importante. E para a gente aprender um pouco até, né, de patentes concedidas, tal, como a gente vai ver até no nosso ponto número 4, fica a recomendação, né? Vale a pena a gente dar uma lida em patentes, né, de grandes empresas no nosso segmento, e a gente vai ver que tem muita coisa ali que não é contada as patentes,
e nem por isso as patentes deixam de ter uma boa proteção sobre determinado produto ali, ou determinada tecnologia, tá bom? Legal, mas é um comentário geral, né? Patente que não conta o pulo do gato não protege o pulo do gato, e muitas vezes dá para você, se dá para manter o pulo do gato, né, em segredo, sim, por favor, mantenha em segredo e use patentes junto com segredos industriais, né, com acesso a fornecedores, uma série de outras coisas, né, como uma forma de proteção, como a gente inclusive vai ver um pouquinho mais para frente nessa nossa conversa de hoje. Mas vamos lá. Hoje a gente já viu o que é patente, né? Legal. Agora vamos falar sobre o que é patenteável. Né? Para falar o que é patenteável, a gente pega a nossa lei, né? A nossa lei de propriedade industrial diz o seguinte, né? É patenteável a invenção que atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, né? Essa frase aqui é um copy-paste da nossa lei que a gente tem. Mas legal, né? Mais uma vez, né? Um conceito grandão, então a gente come os pedaços. Né? Então, que história é essa de requisito de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial? Né? No caso de novidade, diz a nossa lei, né? A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Aí você fala assim, né? Tá, e daí, moço? E daí que o estado da técnica é instituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito de pedido de patente, por inscrição escrita, oral, por uso, qualquer outro meio no Brasil e no exterior, com algumas exceções. Tá? Bom, moral da história, pessoal, novidade é questão de novidade absoluta global. Aliás, quase absoluta, porque tem as nossas exceções, né? Mas é algo assim. Se você pega, por exemplo, alguma coisa que você viu lá nos Estados Unidos, fala, tem lá nos Estados Unidos, mas no Brasil foi patenteada. Pergunta, eu posso depositar uma patente sobre isso? A resposta é, depositar, papel aceita tudo, você pode. Ela vai ser concedida? Provavelmente não. Por quê? Porque aquilo já foi tornado acessível ao público, né? Qualquer meio, com descrição escrita, oral, por uso, qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Então, se já estava lá o produto exterior, provavelmente o examinador de patentes, se ele vier a encontrar aquele produto já lançado, vai falar, olha, não tem novidade, porque inclusive esse produto já estava lançado lá nos Estados Unidos, tal, coisas do gênero, tá? Bom, então, isso é uma questão importante, né? Outra coisa muito importante é que normalmente as patentes morrem, né, ou não são conseguidas por causa da língua comprida do próprio inventor. Ele sai contando para todo mundo, sai procurando investidor, diz daquilo, né? Aí passa lá o tempo, né? Não deposita a sua patente, e aí, quando vai ver, vai depositar, e aí aquele negócio já se tornou público, né? Bom, verdade seja dita, pessoal, inclusive nessa situação em que o próprio inventor dá com a língua nos dentes antes da hora, existe aqui no Brasil uma coisa que a gente até chama de período de graça, né? Que diz o seguinte, né? Aquelas revelações que são feitas pelo próprio inventor não serão, né, consideradas como estado da técnica desde que ele deposite uma patente num prazo de 12 meses a partir da revelação. Ou, né? Então, tudo aquilo, né, que um inventor, né, ele, como se diz, torna acessível ao público, ou terceiros em decorrência de atos do inventor não são considerados, né, como o estado da técnica. Só que tem que tomar um cuidado danado, porque nem sempre é fácil você provar que alguém que ouviu falar da sua invenção, depois saiu publicando coisas por aí afora, provar que ele realmente fez aquilo porque ele viu a sua patente, aliás, a sua patente não, porque ele fez com base nas suas próprias declarações, tá? Então, coisa muito importante, né, quando a gente vai fazer patentes, tal, coisa, ou tem interesse, né, em patentear alguma coisa, né, é manter aquilo, né, em sigilo até antes da gente depositar a nossa patente, ok? Legal. Pode acontecer no caso de ter alguma revelação, tal, coisa do gênero, algumas publicações, coisas do gênero? Pode, né? O ideal é que a gente procure manter aquilo tudo em segredo. Existem situações, né, que às vezes você vai, poxa, representei no Congresso, e agora como eu faço? Às vezes aquilo que você apresentou no Congresso, né, não revelou de fato, né, qual era o problema técnico, como você resolveu o problema técnico e assim por diante. Então, embora você tenha falado sobre o assunto, talvez ainda dê para salvar alguma coisa em relação ao patenteamento, né? Mas sempre toma muito cuidado com isso. E outra coisa também que tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente até assina termo de sigilo, essas coisas todas, né? Mas toma cuidado, né? Que termo de sigilo, embora formalmente seja muito importante, né? Se acontecer, né, de alguém dar com a língua nos dentes, tal, coisa do gênero, né? Não tem como você descontar a informação, né? Que já foi tornada acessível ao público, ainda que por um meio, né, ilícito ou meio contrariando um termo de sigilo, tá? Então, normalmente quando a gente está pensando em ter uma proteção de alguma coisa patentes, vale muito a pena a gente pensar em proteger primeiro, né, antes de sair falando. Ou então,
calibrar bem aquilo que a gente vai falar, né, para não falar mais do que deve, mas falar o suficiente para você conseguir despertar interesse, eventualmente, né, de um investidor, de um parceiro, e assim por diante. Tá bom? Legal. Então, novidade absoluta, né? Com algumas exceções. Uma delas, período de graça. Tem algumas outras também que eu vou deixar mais uma vez para vocês darem uma olhada ali, né, no nosso curso Construção de Patentes Relevantes, que tem bem mais detalhes sobre isso. Mas vamos lá. Segundo item, atividade inventiva, né? Então, vamos lá. De acordo com a nossa lei, a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto não decorre de maneira evidente ou óbvia o estado da técnica. Aí você fala, tá, e daí, moço? E daí que é só isso mesmo. Ela falava, rapaz, esse negócio é muito subjetivo, né? Porque o que é evidente ou óbvio para mim não vai ser evidente ou óbvio para o meu amigo Zé lá e assim por diante. Né? Então, o que acontece, pessoal? Essa história, né, de ser evidente ou óbvia, inclusive até definir quem é um técnico no assunto, né, de fato é muito subjetivo. Uma das formas que a gente tem de lidar com isso é algo como, né? As publicações todas indicavam que era para fazer de um jeito, eu contrariei isso tudo, né? Contrariei o estado da técnica para fazer de outro jeito. Né? Eu estou pegando um problema que já era conhecido há muito tempo, mas ninguém nunca conseguiu resolver, né? E olha só, parecia muito óbvio, né? Mas eu, pela primeira vez, resolvi um problema. Ou então um problema que ninguém nem sabia que existia, de repente eu descobri que ele existe. Né? Então, são várias situações como essa, né? Inclusive, se vocês procurarem lá no Google, por exemplo, né? O verbete, né? De óbvios, né? Ou atividade inventiva, inventiveness ali em língua inglesa, vocês vão ver que inclusive tem ali, né? Por exemplo, né? Nos guias lá do SPTO, né? Do Escritório Americano de Patentes, tem uma série de itens, né? Como se fosse um checklist, assim, para a gente aferir a atividade inventiva. Nos próprios guias que a gente tem no IPI, também tem alguns comentários sobre atividade inventiva, mas um jeito muito bom da gente ter, na verdade, quando a gente não está muito acostumado com patentes, essas coisas todas, né, é ler patentes de terceiros. Né? A gente vai ficar surpreso que um monte de coisa que a gente acha, né, que é meio óbvio, e que acaba se tendo patente concedida. Né? Então, esse nosso rigor com a obviedade, tal coisa do gênero, a gente acaba, né, vai ficando veaco com o tempo, né, vai lendo patente dos outros e fala, bom, se a Pfizer conseguiu, né, se a IBM conseguiu, assim por diante, talvez eu possa conseguir também. Né? Então, essa é uma coisa interessante, né, que como a gente não está muito acostumado, talvez é só estar atento que o grau de inventividade não é tudo isso, assim, que muitas vezes a gente pode imaginar que seja, né? E só para falar um pouco da subjetividade, né? Aliás, eu comentei, né, que tem patente de invenção, quando eu falei ali do prazo, né, de vigência, e patente modelo de utilidade. Patente modelo de utilidade, ela se aplica a objetos de uso prático, né, em que mudanças na configuração, conformação, né, levem algum tipo de vantagem, né, na fabricação, tal, ou no uso, coisa do gênero. Tá? Então, uma coisa importante, né, modelo de utilidade para objetos de uso prático. Patente de invenção para qualquer tipo de invenção. Né? E eu até costumo falar que, na pior das hipóteses, né, sempre deposita como patente de invenção, né? E na pior das hipóteses, o INPI achar que aquilo não é inventivo o suficiente, talvez até no dia de amanhã você possa até falar, ô INPI, você acha que tem ato inventivo? Aí você pode ali, né, vamos dizer, né, fazer um downgrade, entre aspas, ali, da sua patente de invenção para a patente de modelo de utilidade. O contrário nem sempre é tão fácil assim, porque o modelo de utilidade, inclusive, né, tem uma série de restrições até na forma que a gente apresenta o pedido, tal, coisa do gênero, né? E, bom, estou falando disso tudo, né, para falar um pouco sobre obviedade, né? Olha só outro item aí, né? Tá até clarinho aí para vocês, mas eu falo o seguinte, né? O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que para um técnico no assunto não decorre de maneira evidente ou óbvia o estado da técnica. Né? Aí você fala, hein, cara, se evidente ou óbvio já era subjetivo, qual que é a diferença entre evidente ou óbvio, comum ou vulgar que eu tenho ali, né? Então, né, por conta disso, que é dessa subjetividade que a gente fala, olha, se puder, sempre deposita ali como patente de menção, no pior das hipóteses, se o empenho não considerar inventivo o suficiente, quem sabe você, se for um objeto de uso prático, né, consegue levar ali como modelo de utilidade, por exemplo, tá? Mas legal, vamos para o próximo item, né, que é aplicação industrial. A aplicação industrial é bem simples, basicamente, né, sim, né, invenção, modelo de utilidade são suscetíveis de aplicação industrial, quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Não precisa ser indústria em alta escala, não precisa ser em fábrica, eu não preciso ter protótipo, qualquer tipo de indústria, entendamos assim como um segmento comercial, né? Uma aplicação num segmento comercial, mas uma aplicação técnica ali, né? Aliás,
né? Quando a gente fala, né, sobre patentes, essas coisas, né, o que é patente, o que é patenteável, tal, coisa do gênero, tem um item muito importante, né, que a gente fala muito assim, né, de uma invenção patenteável como uma solução técnica de um problema técnico que seja nova e que não seja óbvio, né? Deixa eu até ver se no próximo slide eu reservei isso aqui para a gente. Aliás, né, quando a gente está falando ali, né, do o que é patenteável, né, bem isso mesmo, né? Uma outra forma da gente falar sobre isso, que é a solução técnica de um problema técnico que seja nova e não óbvia. Então, esse lado da aplicação industrial ela é a solução técnica do problema técnico, né? Sim, né? Ela é nova, não foi tornar-se por qualquer, né, lugar do mundo, qualquer meio, blá, 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 né? Então, é nova. Ela é evidente ou óbvia para o técnico no assunto? Não, não é evidente ou óbvia, né? Então, você pode estar diante de uma invenção patenteável. Como a gente vai ver, pessoal, no próximo item aqui da nossa conversa, tem até uma série de coisas que são assim, né? O que não é patenteável. Mas eu vou ficar insistindo nesse negócio aqui de a solução técnica de um problema técnico nova e não óbvia. Por quê? Né? Porque se a gente fica olhando para aquilo que não pode, a gente fica meio focado naquilo ali. Aí fala, problema de computador em si não é patenteável, ou toda parte de seres vivos não é, né? Ou organismo vivo não é, método operatório não é, método disso, aquilo cá não é, tal coisa do gênero, né? E então, a grande questão, né, que a gente coloca aqui é que se for a solução técnica, o problema técnico for nova e não óbvia, normalmente a gente consegue proteger por patentes, né? Então, embora uma série de coisas, aí vou falar agora do próximo item, não sejam patenteáveis, né? Então, o que foi contrário à moral, os bons costumes, a segurança, a ordem, saúde pública, por exemplo, né? Substâncias, matérias, produtos de qualquer espécie, né? Quando resultantes de transformação do núcleo atômico, né? Também não é patenteável. Toda a parte de seres vivos também não é patenteável. Aí depois continua ali a lei, né? Não se considera invenção nem modelo de utilidade. Logo, não são patenteáveis, né? Descobertas, teorias e assim por diante, né? Até comentei com vocês, programa de computador em si, apresentação de informações, né? Concepções abstratas, plano, método comercial, financeiro, educativo, publicitário, método terapêutico, por exemplo. Né? Então a gente olha para isso e fala, nossa, eu trabalho justo na área de administração, então não tem patente na minha área. Fala, peraí, pessoal, o método financeiro em si não é, mas eventualmente um sistema que realiza aquele método pode ser. Né? O método terapêutico, não. Agora, o processo de produção do medicamento que tem aquela indicação terapêutica, sim. Né? Então, recomendação geral que eu dou, pessoal, mais do que a gente ficar falando o que é ou não é patenteável, tal, coisas do gênero, aliás, o que não é patenteável, pensa assim, é a solução técnica de um problema técnico, ela é nova, não é óbvia? Normalmente, os nossos colegas ali, que são especialistas em propriedade intelectual, vão ajudar a gente a conseguir proteger aquilo de alguma forma. Às vezes não é mesmo patenteável, mas tem outras formas de proteção. Uma boa, né, sim, forma da gente saber o que é, o que não é patenteável, é, mais uma vez, né? Estudar, ver patentes, grandes empresas, grandes corporações que estão concedidas aqui no Brasil, que estão concedidas nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Né? Então a gente acaba descobrindo até coisas que aparentemente não são patenteáveis, a gente consegue patentear, né? Se a gente souber reivindicar. Aliás, eu até coloquei um comentário aqui, né? Sabendo reivindicar, é possível buscar proteção patentária para invenções que, em princípio, não seriam patenteáveis em si. Tá? Bom, pessoal, não vou ficar entrando em tantos detalhes sobre isso, mas até nos materiais, mais uma vez, né, no curso Construção de Patentes Relevantes, tem até exemplos, né? Principalmente na área de software, que é muito comum as pessoas terem dúvidas, né? Como a gente consegue proteger, né? Então, assim, o software em si, o código-fonte, não é passível de patenteamento, porque ele não é invenção nem modelo de utilidade, como a gente já viu ali na lei. Agora, um sistema que tem um ou mais processadores, um ou mais módulos de memórias, modos, né, para executar uma série de rotinas caracterizadas por realizar as etapas A, B, C, D, E, F, G e assim por diante, que parece até, né, que é um método, tal, você não, um sistema, ó, tem um hardware ali, tem um processador, tem um modo de memória, tal, coisa do gênero, normalmente assim, que consegue se buscar proteção, né, por patentes. Né? Aqui no Brasil, às vezes pode ser que não consiga algumas coisas, pode ser que não, mas aí vale lembrar que nos Estados Unidos, um dos grandes mercados de tecnologia que a gente tem no mundo, a gente consegue
sim, proteger muitas coisas, né? Então, isso é uma coisa importante, né? A gente ter essa noção de que, embora aparentemente não seja, se você estudar um pouquinho mais a fundo, você percebe que a gente consegue, muitas vezes, na maior parte dos casos, redigir de forma que aquilo se torne patenteável, né? O ser vivo não, mas todo moléculas encontradas na natureza não são, né? Tá ali, né? Não se considera invenção nem modelo de utilidade. Mas o uso da molécula para, né? Aí não é molécula, é o uso da molécula, né? Então você já consegue também, né? Mas aqui a ideia toda, né, quando eu falo do patenteável e não patenteável, a gente sempre tem isso é uma coisa bem em mente, né? Se a solução técnica, problema técnico novo não for óbvia, normalmente a gente vai conseguir, sim, buscar algum tipo de proteção por patentes, inclusive. Legal. Bom, como é um documento de patente, né? Nesse nosso primeiro bloco que a gente tem aqui. Bom, documento de patente, eles têm uma estrutura padronizada, que tem um título, um titular, um inventor, classificações, dados de prioridade, né? Prioridade é aquele primeiro pedido que dá origem a uma série, né? Depois veio primeiro no Brasil, lá no mesmo número 12, depois PPCT, no mesmo número 30, entrei em fase nacional, né? Então aqui eu tenho uma família de patentes, né? Publicações de patente que compartilham pelo menos um número de prioridade, esse daqui, né? Aquele pedido de base, né? Em comum, né? Pode ser direto ou indiretamente, dependendo do tamanho, do tipo de família de patente que a gente fala também, né? Vamos lá. Anterioridades, normalmente a gente cita anterioridades no nosso pedido de patente, né? Para falar, olha, eu inventei isso aqui, o que já existia era isso daqui. Eu não sou obrigado a ficar descrevendo todo o estado da técnica, posso falar, né? De forma bem resumida, um pouco, né? Comentário sobre aquilo que já existia antes. Resumo, relatório descritivo é onde eu descrevo a minha invenção. As semi-indicações, como a gente já comentou, são o coração da patente, onde eu, de fato, né, defino o escopo daquilo que eu estou buscando proteção e os desenhos, eventualmente, fórmula química, biosequência, indicação de material biológico, né, que, por exemplo, aí tem que estar, se envolve em micro-organismos, tem que ter, né, depósito em banco de organismos e assim por diante, tá? Bom, mas no geral é isso, né? Titular é o dono, inventor é quem inventou. Bom, perdão, né, nem falei ali, classificação de patentes, né, um pouco antes de ser publicado, o pedido é lido, analisado, classificado, né, dentro de várias, né, categorias de invenções, vamos chamar assim, né, as classificações alfanuméricas e hierarquizadas, como a gente vai ver mais para frente ali, quando a gente for falar, por exemplo, do uso de informações contidas em patentes. Tá bom, só para mostrar aqui agora já um documento de patente para vocês, porque tem uma patente concedida nos Estados Unidos, você fala, nossa, Henry, canivete suíço com memória USB, eu falo, não, calma, né? A gente tem que olhar lá nas reivindicações, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, né? Mas aqui eu tenho, né? Tem título, tem titular, tem os inventores, tem a data de depósito, tem anterioridades, tem o resumo, tem desenhos, tem o relatório descritivo, né? Onde eu descrevo ali os diversos, descrevo um pouco o estado da técnica, descrevo a minha invenção, os componentes da minha invenção, cito, né? Ou descrevo os desenhos, e lá ali no final, no caso aqui, né, desse patente, eu tenho ali what's claimed diz nas reivindicações, né? E aí, nas reivindicações, no caso dessa patente concedida, é onde está definido o escopo de proteção, né? E falando em escopo de proteção, vamos aqui para o próximo item, né? Da nossa conversa sobre conceitos básicos sobre patentes, que é como eu defino o escopo de proteção de uma patente, né? Então, vamos lá, né? Diz a nossa lei que a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos, né? Na prática, como que funciona, pessoal? Funciona assim, né? Quase como teoria dos conjuntos, né? Se eu tenho, assim, um preâmbulo e os elementos caracterizados, né? Então, assim, dispositivo para assentar é caracterizado por conter 4 pés, um assento e um encosto. Lembra ali do exemplo bem-humorado ali do Zé? Então, se eu coloco, né, tenho 4 pés, assento e encosto, e coloco 4 rodinhas, continua tendo 4 pés? Sim. Continua tendo assento? Sim. Continua tendo encosto? Sim. Então, embora isso aqui até pudesse ser objeto de uma nova patente, até de um terceiro, continua infringindo, né, ou sendo protegido por aquela patente, né, do dispositivo para sentar, caracterizado com ter A, B e C. Como é que eu faço, por exemplo, para contornar uma patente ou, né, não aquilo que a patente deixa de proteger? Então, basta eu tirar algum elemento do preâmbulo ou caracterizante, que ao fazer isso, pelo menos em relação à infração
literal, eu deixo de ter. Então, vou dar um exemplo, né? Uma banqueta. A banqueta que não tem encosto. A banqueta tem quadrupé, é para sentar? Sim. Tem quadrupés? Sim. Tem assento? Sim. Tem encosto? Não, não tem. Não tem encosto, não está coberto por aquela patente que reivindicava. Dispositivo para sentar com 4 pés, assento e encosto. Aí você fala, poxa, Henrique, comi bola, eu poderia ter colocado só dispositivo para sentar, caracterizado com ter um assento e pelo menos um pé. Né? Seria super abrangente. Mas como você colocou que era com 4 pés, assento, encosto, né? Tirou o encosto, não está mais protegido ali pela sua patente, né? Existe, né, pessoal, no mundo aqui, quando a gente fala de interpretação de indicações, até uma coisa que chama assim, né, doutrina dos equivalentes ou infração por equivalência, né? Então, quando você troca algum elemento por alguma coisa, normalmente, né, que tem a mesma forma, a mesma função, o mesmo efeito, né, pode ser interpretado que, embora não seja literalmente aquilo, né, que pode ser interpretado como sim, infringe, continua infringindo a patente. Normalmente, essa história de doutrinas equivalentes é quando a patente foi meio mal redigida, sabe? E aí, poxa, né, poderia ter reivindicado um pouco melhor, mas tá, pegou alguma coisa que era meio parecida ali, né? Então, essa história de infração por equivalência, né? Existem vários textos sobre isso. Na prática americana tem todo um cuidado, né? Que quando você pode, quando não pode usar doutrinas equivalentes, né? Mas a grande moral da história aqui, né? A gente, quando vai redigir a patente, procura ser o mais abrangente possível e, ao invés de ficar entrando em detalhes ou falando de características de algum componente específico, deixar aquilo de forma mais aberta, né? Inclusive usando raciocínio, né? De forma, função e efeito, à luz do estado da técnica também, tá bom? Legal. Então, claro, né? Quando a gente for falar de infração de patentes, a gente poderia dar um curso aí de 40, 50, 60 horas só falando de infração, né? Inclusive estudando casos aí na jurisprudência. Mas aqui é só para ter uma ideia, né? De que quanto mais eu tenho, mais restrita é a minha patente, né? Então, dispositivo para sentar, 4 pés, assento, encosto, rodinha, braço e mesinha basculante ali no braço, né? Tirou a mesinha basculante, não infringe mais, né? Então, o ideal é que você seja mais abrangente, algo como, né? Dispositivo para sentar, tem um assento e pelo menos um pé, e aí você já estaria, né, com uma cobertura bastante maior do que se ficasse colocando e restringindo tudo. Tá bom, pessoal? Esses comentários e alguns outros estão, não perca o curso Construção de Patentes Relevantes, né? Legal. Mas vamos lá. E aqui, só para usar como exemplo, lembra aquela patente ali do canivete suíço? Quando você fala, o que exatamente protege, né? Então, não basta olhar os desenhinhos, tal, tem que ver o que está reivindicado. Então, nesse caso, vamos olhar para a reivindicação número 1, né? Uma ferramenta de bolso, particularmente uma faca de bolso, uma referente do tipo placa. Tá, tudo bem, né? Legal. Que tem uma área, né, um housing, né, um receptáculo ali, um abrigo com pelo menos uma área receptora. Tem pelo menos 2 componentes funcionais que são móveis a partir de uma posição, né, de guardado para uma posição de uso. Né? Também tipo canivete, assim, né? Guardado para uso. Que tem um primeiro elemento funcional, que é desenhado, né, ou desenhado para ser uma ferramenta, particularmente tesoura, faca, tal, talher, alguma coisa do gênero, tá legal? Beleza. E que tem um segundo, né, componente funcional, que tem um casing ali, né, um receptáculo ali, uma caixinha, vamos chamar assim, e é equipado com uma memória gravável e não volátil, e também com uma interface. Até aqui, pessoal, né, seria praticamente, né, um canivete suíço, ou um canivete com uma memória USB ali, né, que vamos dizer, basculante, coisa do gênero, e que tem pelo menos mais uma ferramenta. Só que aí, né, molha o bico, e ele fala, e tem que ter um guia ou um pivô arranjado entre as áreas, tal, entre o primeiro e o segundo componente funcional. Em outras palavras, se não tiver o guia ou o pivô, a paredinha ali no meio não infringe. Então, essa é uma coisa importante. A gente olha para a patente no primeiro momento e fala assim, nossa, é a patente do canivete suíço com memória USB. Só que vírgula. Só que essa daqui especificamente protege se tiver a paredinha. Se não tiver a paredinha no meio, então, por esse pedido de patente, aliás, por essa patente que foi até concedida, né, não estaria coberto. Né? Claro que a gente tem que olhar todas as outras reivindicações, mas aqui, pelo menos em relação à reivindicação número 1, a gente está vendo que não é qualquer canivete suíço com memória USB,
mas tem que ter ali a paredinha, né? O exemplo ali da cadeira, ali do Zé, eu acho que serve para ilustrar isso tudo também. Tá bom, pessoal? Legal. E como é e quanto custa o processo de patenteamento, né? Vamos lá, né, pessoal? Vamos dar uma ripa aqui, já estamos terminando esse primeiro bloco, né? Bom, processo de patenteamento, né? Ele pode ser um processo bastante longo, né? Ele tem várias etapas aqui, né? Para você fazer. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui pelo começo, né? Normalmente você faz uma busca prévia, define o escopo da invenção, redige o pedido, deposita num primeiro país, né? Para depositar aqui no Brasil, custa R$ 70 para a gente depositar como pessoa física, R$ 175 como pessoa jurídica. Aí é a taxa, tá? A taxa do INPI, pessoal. Legal. Então, como é que eu faço? Né? Pago a taxa, uma guia lá do INPI, coloco o documento no formato correto, faço upload, né? Preencho os dados ali de formulário e faço upload. O que acontece? Quando eu deposito meu pedido de patente, ele vai passar por exame formal. Tem título, tem resumo, numerou os parágrafos, escreveu caracterizado por, os desenhos estão numerados adequadamente, não tem texto explicativo, beleza. Passou por isso daí, né? O pedido vai falar, formalmente ele foi aceito. Um pedido formalmente aceito, né? Ele vai ficar em sigilo por um prazo de 18 meses, a gente pode até pedir publicação antecipada, mas o normal é que fique 18 meses, depois ele vai ser publicado, independentemente do mérito. Tá? Então, eu depositar um pedido de patente e ter um pedido de patente publicado não é mérito nenhum, quer dizer que eu paguei a taxa e coloquei no formato correto. Se eu quiser depositar uma patente sobre a roda hoje, eu posso depositar a patente sobre a roda hoje. Ela vai ser publicada? Vai. Vai ser concedida? Provavelmente não. Por quê? Porque não atende com novidade, nem muito menos atividade inventiva também. Né? Legal, né? Porque roda já existe. Mas legal. Agora, o pedido de patente vai ser publicado. Então, deposito o pedido de patente, passo para o exame formal. Pode acontecer de não passar no exame formal. A MPI vai formular uma exigência. E tem um prazo super curto lá para a gente responder essa exigência de requisito formal, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado. Então, deposito patente, você tem que ficar de olho, monitorando, né, as publicações em MPI, para ver se é feito qualquer exigência. Né? Então, essa é uma coisa importante. Deposito, exame formal, passado o exame formal, fica em sigilo, né? Até o mês número 18, depois é publicado. Eu posso até pedir antecipação também de publicação. Aí você paga uma taxinha a mais e o NPI antecipa a publicação. Tá legal? Beleza. Como eu comentei anteriormente, né? Pedidos patentes têm caráter nacional e eu tenho um prazo de 12 meses para depositar em outros países, né? Ou fazer um pedido EP, por exemplo, né? Um pedido EP, né? Então, tem o mesmo número 12. E como nós comentamos, né? Se eu fizer, né, o pedido PCT, eu posso estender esse prazo de entrada em fase nacional ou regional do mês número 12 até o mês número 30, né? E no caso de um PCT, o custo para a pessoa jurídica é de 1.330 francos suíços, dá mais ou menos $1.500, ou para a pessoa física tem um descontaço de 90%, que sai 133 francos suíços, né? Ou pelo menos até recentemente era isso, né? Que dá em torno de $150. Tá? Então, isso para a gente fazer o pedido do tal do PCT. Né? Entrar em fase nacional, bom, uma coisa, depositei hoje, né? Entrei em fase nacional nos países não signatários do PCT, ou então entrei em fase nacional lá no mês número 30, né? Lá no mês número 30, né? Quando eu for entrar mesmo, né? Em fase nacional e regional, e pode esperar que é uma paulada que a gente tem que gastar de dinheiro. Normalmente os custos, né, de ter um procurador fora, tal, para tramitar para a gente, lá na Europa, nos Estados Unidos, custa bastante dinheiro, e o custo de tradução também costuma ser elevado, tá? Porque afinal de contas, não precisa ser tradução juramentada, né? Você tem que ter uma tradução decente do seu pedido de patentes para tramitar em outros países, tá? Então, esse é um outro item bastante importante aqui também, né? A gente gasta uma graninha boa para entrar em fase regional, fase nacional. Para o nosso pedido de patente ser analisado, né, a gente tem que pagar o pedido de exame. Né? Então, até o mês número 36, você tem que pagar lá para o NPI para ele examinar o seu pedido de patente. Se você perder o prazo, né, o seu pedido vai ser arquivado por falta de pedido, né, de exame. Né? E a mesma coisa em outros países. Né? Você dá uma entrada, alguns, né, já é meio que automático, né? Acho que quando você deposita, é meio que já está previsto que você já está pagando até a taxa de exame. Alguns outros não. Você entra e vai pagar o exame mais para frente também. Né? Então, por exemplo, como acontece aqui no Brasil.
O exame técnico, ele vai acontecer por volta do ano 4, 5, né? O INPI está encurtando um pouco mais esse prazo agora, né? Aliás, eu até falei, né, que aqui, expedição da carta patente entre 6, 7 anos, mais ou menos, talvez antes agora também, né? Esse tempo de espera no INPI está caindo. Fora do Brasil, vai ser por volta ali do ano 4, ano 3, 4, 5, mais ou menos, é quando a gente pode esperar que a gente tenha a patente concedida, né? Lembrando, né, que quando eu deposito, né, quando eu falo ano 3, 4, né, não é porque o SPTO, lá, o escritório americano, demorou 3, 4 anos. Pô, você já entrou com um ano, né? Então, 2 anos depois daquilo, provavelmente ele está ali, né? Já considerando 2, 3 anos depois daquilo ali, tá? Depende muito, né, do escritório, né, e também depende muito do segmento tecnológico que a gente tem e até mesmo do processo de tramitação, né? Beleza. Aí, né, o meu pedido de patente ele pode ser concedido lá na frente, e é uma coisa importante, né? Mesmo o pedido de patente concedido, com carta patente ali, né? Ali foi concedido, aí você paga, o INPI expede a carta patente, mesmo que você esteja ali com essa carta patente, né? Concedida lá, tal, coisa do gênero, a sua carta patente ali pode ser objeto, né? De nulidade administrativa, tem um prazo, né? Para nulidade administrativa, ou judicial. Salvo engano meu, aqui no Brasil são 6 meses a partir da data de concessão, até 6 meses dá para terceiros entrarem, né, com nulidade administrativa. A partir de então, só judicial e judicial a qualquer tempo. Salvo engano meu, no caso de patentes nos Estados Unidos, na Europa, esse prazo, né, que eles chamam de oposição ali, salvo engano meu, é de 9 meses. Tá? Mas o fato é que tem uma fase administrativa e a fase judicial normalmente a qualquer tempo, tá bom? Então, essa é uma coisa importante, tá, pessoal? Quando a gente olha, né, para patentes, isso tudo, que tramitar patentes, né, em múltiplos países, tal, coisa do gênero, pode custar uma pequena fortuna, né? Então, e saber disso, né, que custa caro tramitar patentes, também é uma coisa interessante, né? Por exemplo, né, quando a gente faz buscas de informações em muitos segmentos, a gente vai ver que a China tem muitos pedidos de patentes, mas que só ficam lá na China, né? Ou no Japão também tem muitos, mas só fica no Japão. Agora, mesmo aqui no Brasil, né, tem muito pedido que só fica aqui no Brasil. Agora, quando você tem um pedido de patente que tem, né, um pedido PCT, um pedido EP, tramitado em vários países, normalmente a gente pode esperar que são grandes corporações, que são pessoas que já gastaram um bom dinheiro para proteger aquilo. Então, não estou querendo dizer que a patente depositada, né, e tramitada em um único país não vale muita coisa, mas normalmente quando você tem, né, uma invenção que vale a pena mesmo, né, você não vai olhar só para um mercado, você vai olhar para o mercado global ou vai depositar estrategicamente onde o direito de impedir terceiros, né, for relevante. Tá bom, pessoal? Mais detalhes sobre isso temos ali nos materiais que eu já citei também, né? E, esqueci de comentar, né? Falando de custos aqui, né? Isso aqui é para depositar, né? Para depois tramitar, tal, coisa do gênero. Pode guardar em US$ 1.000 ali ao longo, né, do processo de patente. E depois da patente concedida, tem que ficar pagando anuidade disso, aquilo, etc. Né? Aliás, a anuidade não é só de patente concedida, né? A partir do ano X ali, a gente já tem que começar a pagar as nossas anuidades. Aqui no Brasil, a anuidade como pedida é um pouquinho mais barata, depois que ela é concedida, né? Vai aumentando, né? Ao longo do tempo, inclusive, o preço das anuidades, tá? Então, essa história de manter patente é uma pequena fortuna mesmo. Então, tem que valer a pena mesmo, porque senão é só um ralo para levar o seu dinheiro embora. Tá? E outra coisa muito importante, né? É que você só vai ter proteção naqueles países que você depositar. Quando você não depositou em um determinado país, não é que sua patente não serve para nada naquele país. Não serve para nada para você. Para todo mundo que está lá e para a torcida toda lá do Flamengo, do Corinthians junto, serve como fonte de informação. Né? Não protege, informa e não protege. Olha só. Né? Então, tem que saber jogar esse jogo aí também. Tá bom? Legal. Vamos lá, né? E para fechar essa parte, né, do bloco número 1 aqui, e esse bloco número 1, olha só, né, a gente já está um tempão falando sobre ele, como a gente pode usar patentes, publicações de patentes. Vou fazer só uns comentários rápidos aqui, não é uma lista exaustiva, né? Uma das primeiras coisas que nós já vimos é que patentes podem ser barreiras à concorrência, né? Um título de propriedade confere ao titular o direito de impedir terceiros, né? Produzirem, usarem, colocarem à venda, venderem ou importarem com esse propósito, né? Produto, objeto de patente, processo ou produto obtido por processo patenteado, né? Então, barreiras à concorrência. Moeda de troca,
né? Algo como, né? Patente é como se fosse essa barreira à concorrência é como se fosse um porrete, assim, né? Então, eu tenho o direito de impedir terceiros no alcance da minha patente. Mas, né, pode ser que tem uma zona de mútua exclusão, né? Eu estou impedindo o meu terceiro e o terceiro está me impedindo aqui também. Então, eu posso usar patente também como moeda de troca, né? Algo como, oh, seu Google, ó, você não me processa aqui, eu não te processo lá. Então, assim, né? Cachorro grande não briga, né? Entra em acordo ali, né? Então, é uma coisa interessante essa história, né, de patentes como moeda de troca. Ativos negociáveis, né? Eu posso vender a minha patente, posso usar minha patente como até uma garantia para empréstimo disso, daquilo, e assim por diante. Posso alugar, entre aspas, vai alugar, eu posso licenciar a minha patente, né? E aí licenciar o direito que, quando eu te dou uma licença não exclusiva, por exemplo, significa o seguinte, né? Não é que você pode fazer, eu estou falando que eu não vou usar a minha patente contra você, né? Então, essa é uma coisa muito importante. Se a patente não dá ao titular o direito dele mesmo fazer, ele não pode conceder o direito de fazer aos outros. Quando eu licencio uma patente, eu estou dando o direito de eu não vou te processar, eu não vou te impedir, né? Então, toma cuidado, que às vezes quando a gente olha essa história, né, de licença de patente, nossa, eu estou pagando uma licença para o Zé ali, né? Então eu vou fazer agora essa cadeira com rodinha. Não, não, calma, né? Você está pagando para o Zé não vai te impedir. Mas e o dono da rodinha? Será que a rodinha não está patenteada? Será que a patente da rodinha não está em vigência ainda? Hein, tem que ver isso aí também, né? Então, coisa muito importante quando a gente for falar de licenciamento, né? Outra coisa, métrica de desempenho. A gente goste ou não, patentes são usadas, né, para métrica de competitividade, ranking de universidade, progressão em carreira no meio acadêmico, tal. Tem um monte de coisa, né? Só tem um cuidado danado, né, pessoal? Fazer um pedido de patente, pagou 70 conto, colocou no formato, né? Escreveu ali caracterizado por, ele vai passar, quer dizer, vai ser publicado. Então, pedido de patente publicado não é nenhum mérito, assim, né, pessoal? Agora, a patente, e a patente concedida? Mesmo a patente concedida, eu posso ter uma patente concedida sobre um produto, uma tecnologia que ninguém nem tem interesse. Então, o direito de impedir alguém usar uma tecnologia que ninguém quer usar, né? Por que vale isso aí? Então tem que tomar um cuidado danado, né? Mas por outro lado, a gente não pode fechar os olhos, né? Tem muita gente que usa como métrica. Então, eventualmente, você pode pegar o seguinte, olha, estão me cobrando que eu tenho uma patente aqui. Tá bom, então eu vou fazer um depósito de patentes daquilo que não é o essencial. Aquilo que é essencial, de repente, eu mantenho como segredo industrial. Ou então eu vou deixar para depositar essa patente um pouco mais para frente, tal, coisa do gênero. Tá? Então, muito importante essa história, né? Bom, falando, né, de métrica de desempenho, vem logo na sequência, né? Vitrine, né? Então, olha lá, eu sou Henry Suzuki, eu tenho 14 patentes sobre nanotecnologia, tá falando, nossa, né? O cara tá podendo, né? Olha ali, né? Nanotubo de carbono, diz daquilo, tal. Né? Então, chama atenção, né? Você ter várias patentes, grandes empresas, corporações ficam monitorando essa história aí de patentes de terceiros. Aliás, quer ver uma coisa da sua patente ser notada por grandes empresas? Cita as patentes deles nas suas, né? Faz citação das patentes deles. Então aparece lá uma luz vermelha ali, né? Todo mundo que trabalha com monitoramento, né, tem um portfólio, coloca ali um alerta, né? Toda vez que alguém cita minhas patentes, ou o examinador daquela patente cita a minha patente, me avisa, né? Então, é um jeito que você tem de usar até chamar a atenção, né, dos outros com patente. Né? E agora toma cuidado, né? Que vitrine mostra coisa boa, pode mostrar coisa muito ruim também, né? Falar tipo, nossa, isso aí é o nível das patentes desse senhor Henry Suzuki. O que é isso, gente? É piada, né? Legal. E outra coisa, né? Que patente também pode ser usada como cortina de fumaça, algo como, né? Eu tenho a minha Henricola aqui, que é segredo industrial, e aí eu deposito uma patente sobre método industrial de produção de refrigerantes à base de noz de cola. Aí o pessoal fala, nossa, gente, o Henry surtou, ele depositou a patente sobre... Eu não falei que era sobre Henricola, gente, era um método industrial de produção de refrigerante. E aí todo mundo vai estudar a minha patente para ver, né, como eu faço minha Henricola ali. Enquanto isso, eu continuo fazendo a minha Henricola tradicionalmente, como eu sempre fiz. Se vocês quiserem acreditar que eu faço aquilo que está na patente, problema de vocês, gente. Né? Então, toma cuidado com isso, tá? Então, patente não necessariamente o que está na patente é o que a empresa faz. E não necessariamente tudo que a empresa faz, ela vai querer patentear também. Né? Então, importante nesse item. E o último item aqui desses bullets que eu coloquei aqui, né? Patentes como fonte de informações, que a gente, inclusive,
vai conversar um pouco mais, né, no item número 4 aqui da nossa conversa. Tá bom, pessoal? Bom, com isso a gente esgotou o nosso item número 1, né? Patentes, conceitos básicos, ou tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar. E agora, mais rapidamente, a gente já vai cair aqui nos próximos itens, né? Mas agora, pessoal, para falar bem a verdade, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo aqui, coisa do gênero, falamos bastante coisas já, né? Dá uma paradinha, dá uma descansada, dá uma pausa aqui no vídeo e daqui a pouquinho, 5 minutinhos, vai, levanta, vai tomar uma aguinha, tal, para a gente poder voltar e seguir adiante aqui nos próximos itens da nossa conversa, que a gente vai ali do 2, 3 e 4 até o final, tá ok? E eu também vou aproveitar e vou fazer uma breve pausa. Vamos lá então, pessoal, já voltando então aqui do nosso intervalinho aqui, vamos seguir aqui então nossa jornada de uma conversa sobre patentes em 4 pontos. E o nosso segundo ponto que a gente tem aqui, né, é o seguinte, né? Além de patentes, há várias ferramentas de proteção em barreira. É importante conhecê-las e usá-las em conjunto. E para falar sobre esse tema, eu vou usar aqui uma imagem só, aqui, que é a seguinte, olha só, pessoal. Né? A gente dá uma olhada aqui nesse ovalzão azul aí que a gente tem no meio da nossa tela ali, a gente tem uma boa parte daquilo que a gente chama no mundo da propriedade intelectual, né? Do lado esquerdo a gente tem direitos autorais, do lado direito propriedade industrial, proteção sui generis, coisas do gênero, né? Mas antes de sair falando isso tudo, eu queria só lembrar uma coisa, né? Em primeiro lugar, né? Patentes, tá vendo que tá ali marcadinho em amarelo ali no meio? Elas são apenas um dos mecanismos de proteção intelectual e de barreira dentro de um universo muito mais abrangente. E falando muito sinceramente sobre questões de barreiras comerciais, barreiras à concorrência, eu até vou fazer um convite que a gente comece pelo lado de fora, porque ali a gente tem uma boa parte daquelas barreiras que a gente tem, né, barreiras de entrada, tal, que são as mais naturais, né? Concorrência de mercado comum. Então, por exemplo, ó, base de clientes, modelo de lucro, escala, né? O tamanho que eu tenho, né? Capacidade de produção, tal, coisa do gênero. Redes, quando eu digo redes, né? Redes de relacionamento, redes de fornecedores, redes de prestadores de serviço, redes de clientes, contratos de produção ou de fornecimento. Ó, eu não tenho patente sobre isso, hein? Só que só tem uma empresa no mundo que consegue produzir se ela tem um contrato de exclusividade comigo. Tá vendo? Ó? Se um terceiro quiser fazer, não vai ter como fazer. Não tem outro fornecedor para aquilo. Né? Estrutura, infraestrutura. Então, poxa, né? Quantas são as empresas no mundo que têm plataformas de petróleo ou grandes equipamentos de mineração capazes de fazer extração disso, daquilo, né? Então, às vezes, a própria estrutura ou um alto forno para não sei quantas mil toneladas, tal, coisa do gênero, ou uma estrutura com não sei quantas mil pessoas treinadas para fazer alguma coisa ali, né? Então, questões, né, de escala, estrutura, tamanho da empresa, o porte, barreiras regulatórias, certificação, né? Então, algo como, eu tenho certificação da Comunidade Europeia, por isso aqui, sabe quanto custa para você conseguir uma certificação dessa, tal? Então, às vezes, nem vale a pena alguém entrar, porque o custo de certificação é muito alto, por exemplo. Né? Compatibilidade, complementaridade. Então, eu tenho o meu iPhone que fala com o meu iPad, que fala com o iCloud, com o iTunes, com o disso, e ai de você se você não usar um desses sistemas, né? Então, olha só, né? Então, essa história de complementaridade, compatibilidade que a gente tem. Canais de distribuição, ponto de venda. Então, eu domino o ponto de venda. Eu consigo ter o canal de distribuição, pouca gente tem. Né? Imagem, quando eu digo assim, a imagem da empresa, né? Poxa, uma empresa que é vista como uma empresa bacana, né? Uma empresa do bem, tal, coisa do gênero. Engajamento de clientes, né? Quando os nossos clientes se tornam embaixadores do nosso produto, do nosso serviço, ajuda a gente a construir. Né? Então, uma boa parte disso são aquilo, né? Que a gente pode olhar por aí afora, né? Que são as barreiras, né? Normais que a gente tem, os diferenciais que a gente tem do mundo comercial. E aí, mais recentemente, eu até comecei a apelidar esse mundo, né, que está o oval do lado de dentro, que barreiras artificiais que têm que ser previstas até em lei, né, para que você possa fazer uso delas, né, contra terceiros, como barreiras contra terceiros.
né? Então, do lado esquerdo aqui na nossa tela, a gente tem direitos autorais, né? Então tem obras artísticas, literárias, científicas, né? Música, audiovisual, tal. Né? Então, essas obras da criação mais, né, do espírito humano, que o pessoal chama assim. Né? Então, direitos autorais. O software em si, as linhas de programação, tem até uma lei de proteção, né, ao programa de computador, que faz referência direta à lei de direitos autorais, que protege as linhas de programação. Então, se alguém for lá e fizer um copy-paste ali, né, chupinhar ali suas linhas de programação, a lei, né, de proteção ao software te dá alguma garantia contra esse tipo de cópia indevida, vamos chamar assim, né, ou uso indevido ali das suas linhas de programação. Agora, se alguém programar aquele negócio em outra linguagem, tal, de forma diferente, aquilo ali não vai ser considerado, né, como passivo de proteção das suas linhas de programação originais ali. A funcionalidade não é coberta por programa de computador. Se a funcionalidade for nova, não for óbvia e resolver um problema técnico, aí a gente vai estar falando, né? Aliás, funcionalidade tem que resolver problema, né, gente? Se resolver um problema técnico, a gente pode pensar ali em patentes, por exemplo, ok? Então, aliás, patentes, né, está ali marcadinho em amarelo, né? Eu vou falar delas, né? A gente falou, né? É uma barreira para impedir terceiros usarem a solução técnica de um problema técnico que nós tenhamos criado e seja uma solução nova e não seja uma solução óbvia. Legal, né? Então, solução técnica, problema técnico, patente. Marcas, logomarcas, né? Marcas, elementos visuais distintivos de produtos ou serviços. Aliás, elementos visuais distintivos de produtos e serviços aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente tem marca sonora, marca olfativa, por exemplo, né? Mas assim, logotipinho, o nominho curto ali e tal, né? A gente está falando ali de marca. Desenhos industriais, né? Aparência, estética, né? De objetos, né? O padrão de estamparia, tal, coisa dizendo, passíveis de aplicação industrial. Então, a gente tem ali desenhos industriais, mas a aparência que a gente tem, né? Então, patente, solução de problema técnico, marca, elemento visual distintivo de produto e serviço, desenho industrial, aparência, né, estética, ornamental, né, da aparência ali de objetos ou padrão de estamparia, por exemplo. Indicações geográficas, a gente tem questões, né, como queijo canastra, champanhe de Champagne, da região de Champagne, e assim por diante. Né? Então, que tem a ver, né, com a indicação, que pode ser tanto, né, da origem daquilo, né, ou então pode ter até aspectos adicionais também, que são muito peculiares, não só porque vem de uma região, mas porque aquela região tem características muito peculiares. Né? Então, a gente tem ali, por exemplo, indicação de procedência, denominação de origem e assim por diante. Né? Legal. Que mais que a gente tem aqui? Ó? Topografia de circuito integrado. Né? Então, como ali as camadas de silício ali são gravadas, tal, coisa do gênero. Né? Tem até uma lei específica para topografia de circuito integrado também. Ali, né, tem ali aquele balãozinho ali que tem biodiversidade, cultivares, biotecnologia, conhecimentos tradicionais, ali um pequeno saquinho de gato ali, né, que tem grande parte daquilo lá de proteção sui generis, né, base de dados poderia estar ali dentro também. Né? Então, são aspectos, né, relacionados a outras formas de proteção que a gente tem. Né? Então, inclusive, né, em relação ao acesso à biodiversidade, conhecimento tradicional associado, o Brasil, recentemente, signatário ali do protocolo de Nagoya. Então, uma coisa importante, né, quando você vai ter acesso, né, à biodiversidade, conhecimento tradicional, você tem que ter uma série de cuidados que você tem que tomar, por exemplo. Né? Que mais que eu poderia citar para vocês? Cultivares, novas variedades vegetais que a gente tem, né? Novas variedades vegetais que têm a distintividade, reprodutibilidade, e como que é a estabilidade e tal, coisa do gênero. Né? Então, aquelas variedades vegetais que elas são diferentes e se propaga, né? Aquela diferença se propaga ali ao longo do tempo, tal, né? Coisa do gênero. E questão, né, ligada a know-how, segredo industrial, saber fazer o segredo industrial, lembra? Tudo aquilo que é segredo, o dono toma conta para manter segredo e tem valor porque é segredo. Né? Então, são formas adicionais que a gente tem de ter proteção. Né? Então, voltando, né, pessoal? A gente está falando muito aqui de patentes hoje. Então, patentes, mesmo dentro do mundo da propriedade intelectual, é um dos mecanismos de proteção. E se a gente for pensar em barreiras da concorrência de forma geral,
é ainda mais, né, específico ali dentro. Então, quando a gente for pensar em patentes, coisas do gênero, né, assim, vamos olhar com cuidado, né? É aquela história, né? Sabendo usar em situações específicas pode ser muito importantes. Para grande parte de negócios, não necessariamente patentes vão ser isso tudo aí de importância, tal coisa do gênero. O que me dá brecha para falar de um próximo item aqui da nossa conversa, né? Que é aquela história, né? Diferentes modelos de negócio demandam diferentes estratégias de proteção e barreiras à competição. E para falar sobre esse tema, eu vou convidar o meu amigo Henry Suzuki para fazer umas palavrinhas aqui para a gente, né? E, como a gente já sabe, né, lá no curso, Construção de Patentes Relevantes, deixa eu até entrar nele ali, temos os vários blocos, né? Ali no bloco das justificativas, logo no comecinho do curso, a gente tem aqui, olha só, né? Que outros tipos de inovação podemos trabalhar conjuntamente com invenções patenteáveis, né? Com destaque ao uso dos 10 Types of Innovation. Então, com vocês, Henry Suzuki, para novas palavras sobre o tema. Vai lá, Henry, manda bala aí. Deixa eu entrar aqui num outro slide. Não sei quantos de vocês conhecem ou já viram esses 10 bloquinhos aqui, que é de uma metodologia chamada 10 Types of Innovation, 10 tipos de inovação. É uma metodologia que, no final das contas, né, alguns autores lá nos Estados Unidos, aliás, está aqui, né, Larry Keeley, Ryan Pickel, Alan Walters, olha lá, direitos autorais deles ali. Criaram, né, essa metodologia e, no final das contas, eles sistematizaram. Né? 10 é um número bom, né, um número de dedos da nossa mão, um número redondo, e acabaram agrupando, né, os tipos de inovação nesses 10 conjuntos. E é uma coisa bem legal, porque ajuda a gente, quando a gente vai pensar no nosso negócio, quando a gente vai pensar até num projeto no nosso laboratório, por exemplo, que tem mais de um jeito da gente monetizar em cima daquilo, fazer negócio com aquilo ali, levar para o mercado também. Aliás, às vezes o mercado não é o mercado da gôndola, às vezes o mercado é o mercado de tecnologia. E aqui é só um comentário geral, pessoal, que normalmente quando a gente vai falar de patente, a gente vai falar assim, solução técnica de problema técnico, não é isso? Então, normalmente tem ali patente de processo, de produto, sistema de produto, máquina, equipamento. Legal. Aliás, essas categorias, né, que eu citei para vocês, são as categorias, né, statutories, nos Estados Unidos, aquilo que é passível de proteção de patente. Não sei nem se é exatamente do jeito que eu falei, mas alguma coisa nessa linha, tá, pessoal? Legal. E aí tem outras coisas. Modelo de lucro, rede, estrutura, né? Então, o tamanho da minha empresa, né? Eu tenho infraestrutura, não é patenteável isso. Ele está falando de uma barreira comercial. Eu ter uma rede em que eu tenho contratos de fornecimento, exclusividade, por exemplo, é outra coisa. Isso aí não é patenteável. É um jeito que eu faço meu negócio ali. Mesma coisa, modelo de lucro. Tem um modelo de lucro que eu vendo a impressora baratinho, preço de custo, e depois eu ganho com a recarga do cartucho, coisa do gênero. Legal, hein? Interessante. Você fideliza lá o cliente, ele tem um hardware lá, afinal de contas, e ele vai comprando a reposição. Né? Então, um modelo de lucro pode ser baseado ali, não na venda do equipamento, mas baseado na reposição, por exemplo. Então, qualidade de serviço, aí fica bem evidente. Qualidade de serviço você tem, a qualidade de serviço não é patenteável. Mas tem outro tipo de proteção. Tem muitas vezes você tem, não é nem proteção porque não pode te copiar. Na verdade, assim, às vezes você tem um serviço que ele é tão bom e tão redondinho, né, funciona tão bem que dificilmente alguém vai conseguir te bater. Pode até tentar. Aliás, pode até te bater também, mas é uma barreira de entrada. Canais de distribuição, por exemplo, ter marcas que imprimem, né, um status ao seu produto, tal, coisa do gênero. Então, não deixa de ser também, né, uma estratégia de marca, criar uma marca premium, que pouca gente tem, por exemplo. Ou então uma marca verde, que é uma marca bacana, assim, né? Poxa, todo mundo curte aquela marca. Não, porque os caras são do bem, cara, né? E aí vem a história, né, de engajamento de cliente, é quando o seu próprio cliente, ele passa a ser ali, né, uma parte do seu processo ali, né? O cliente engajado é o que todo mundo quer, no final das contas, né? Aquela história não só da fidelização dele, mas é alguém que acaba se tornando quase que um embaixador ali do seu produto, do seu serviço, do seu comércio, seja lá o que for. Porque hoje em dia, grande parte daquilo que a gente tem de ideia, tive uma ideia, tenho medo de ser copiado, vocês vão ver que provavelmente não são ideias que são soluções técnicas de problemas técnicos. Né? A gente está falando de outros tipos de ideias, e esses outros tipos de ideias não é com patente que a gente vai proteger. Se para executar, tornar aquela ideia que eu tive execuível, eu tenho que resolver um problema técnico, aí voltei para o jogo, patente de novo. Solução técnica, problema técnico, nova e não óbvia. Lembraram? Beleza. E só para a gente fechar esse bloco aqui, ainda falando nessa história, né? Tenho medo de ser copiado, os investidores estão me procurando, né? Só vou mostrar aqui para vocês, esse diagrama aqui é um outro canvas, não é nem o Business Model Canvas da Alexander Osterwalder e nem o Project Model Canvas do meu amigo Joseph Knox. Aqui é um outro canvas chamado Lean Canvas, que é uma derivação do Business Model Canvas, de um autor chamado Ash Maurya. Né? E aí, ele construiu um canvas mais focado em empresas nascentes, de base tecnológica, né? E aí tem um quadro muito importante ali, né, no Lean Canvas, que é essa história do Unfair Advantage, que é uma barreira de entrada. E nesse caso que a gente vai ver.
Patentes são um dos tipos de barreira. Lembra que a gente viu aquele outro slide ali, do oval e tal? Então, patentes são um dos tipos de barreira que a gente pode ter. Quando a gente tem um problema técnico, uma solução técnica envolvida, e a gente tem uma coisa nova e não óbvia, a gente vai pensar bastante em patente como uma forma de criar uma barreira. Vamos lá então, né, pessoal? Já agradecendo aqui ao meu amigo Henry Suzuki, falando aí dos diferentes modelos de negócio, diferentes estratégias de proteção, barreira à competição, né? Um comentário que vale a pena a gente até voltar ali, né, para o nosso diagrama ali do 10 Types of Innovation. Se a gente bater o olho aqui, a gente vai ver, né? Que no caso de patentes, quando a gente fala, né, patentes, normalmente a gente está falando ali, né, de processo, produtos, sistema de produtos, problemas técnicos bem relacionados a esses campos, né? Mas uma boa parte dos negócios que a gente tem hoje em dia não necessariamente dependem tanto do produto. Muitas vezes a gente está falando de marketplaces, redes de conexão, né? Ou então grupos de serviços, seja lá o que for, né? Então, comentário geral, né, pessoal, a gente está falando aqui de patentes, né? Patentes podem ser importantes? Sim, podem ser importantes, né? Mas elas são um dos tipos de proteção, como a gente já viu, né, que a gente tem, de barreiras que a gente tem, e para boa parte dos negócios, não necessariamente a gente vai jogar o jogo de patentes, né? Então, essa é uma mensagem importante aqui do nosso item número 3 da nossa conversa. E já caminhando aqui para a parte final, a gente já comentou várias vezes ao longo da nossa conversa de hoje, né? Patentes como fontes de informações, né? Ideias e oportunidades. E que nós podemos usar patentes terceiros, inclusive, como fonte de inspiração, né? Que tal, quando a gente tiver que pensar num próximo projeto, a gente poder dar uma coladinha em patentes de empresas, né? Como a Boeing, como a Airbus, como a Halliburton e assim por diante, né? Então, só para citar aí alguns exemplos, né, de como a gente pode também, né, dar uma olhadinha em patentes de terceiros, tá bom? E para falar sobre esse tema, pessoal, mais uma vez, eu vou recorrer ao meu amigo Henry Suzuki, mas dessa vez não é naquele curso de construção de patentes relevantes, não. O tema de uso de informações contidas em patentes, informações tecnológicas, não só em patentes, né, mas em outras fontes é tão importante que o nosso amigo Henry Suzuki gravou até um outro curso chamado Busca na de Informações com foco em patentes, que aborda ali, né, bases de dados gratuitas, bases de dados comerciais, fonte de informações, técnica de busca e assim por diante, tá? Claro, pessoal, numa conversa como essa de hoje, a gente não vai esgotar o tema, né, de busca e análise, que aliás é um curso que tem 6 horas de vídeos ali, né? Mas para uma conversa como hoje, que a gente está falando sobre patentes, eu não poderia deixar de mostrar para vocês, ou para a gente dar uma olhadinha, tem muita gente que já conhece, né? Uma ferramenta tão simples e tão bacana como o Google Patents, né? Para quem já conhece, né? Vai ser legal dar uma revisitadinha, e para quem não conhece, fica a dica, tá, pessoal? E depois, se vocês curtirem o assunto, podem dar uma olhada direto ali no curso completo, né? Busca na área de informações com foco patentes, e se tiver interesse também na construção de patentes relevantes, naquele nosso outro curso, né? Então, deixa eu entrar no nosso navegador novamente, né? E aqui estamos, então, né, no nosso curso Busca na área de informações com foco patentes. Logo aqui no início, né, tem ali, né, fala um pouco da introdução, do conteúdo e tal. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui nessa nossa conversa de hoje, sobre 4 pontos sobre patentes, é como a gente pode usar esse universo de patentes, né, a nosso favor aqui. Inclusive, tem um vídeo aqui que fala assim, né, uso do Google Patents, inclusive para quem nunca viu uma patente. Então, deixa eu já clicar aqui e vamos entrar, então, pedir para o nosso amigo Henry Suzuki falar sobre esse tema aqui tão bacana. Vamos lá, pessoal. Nesse nosso vídeo introdutório aqui, a gente vai dar uma olhadinha numa ferramenta super legal para a gente entrar no universo de busca e análise de informações contidas em patentes, que é o Google Patents. Como a gente vai ver, é uma ferramenta super simples. A gente consegue fazer uma busca por titular, por palavras-chave, dar uma olhada nos principais inventores, outras empresas do segmento e assim por diante. Mas eu não vou ficar fazendo spoiler aqui do vídeo, então vamos entrar aqui no nosso Google Patents. E para nós entrarmos no Google Patents, nada como a gente sentar aqui, a gente vai dar uma olhadinha no Google e digite assim, ó, Google Patents. Beleza? Olha lá. Então, digitei Google Patents no Google, né? Primeira resposta que apareceu aqui para mim, Google Patents, ou então patents.google.com, clico aqui já nesse link. E aqui eu estou, olha só, no meu Google Patents, né? Então, vamos lá. Para dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma busca por uma empresa super conhecida de todos, que é a Embraer. Olha lá. Então, eu vou fazer uma busca por o nome de uma empresa, né? Então, Embraer, por exemplo. Digito ali Enter.
E aqui nós temos então a nossa janela de resultados. Olha só, cerca de 1.741 resultados. E logo de cara, né, a gente vê aqui do lado esquerdo, o Google Patents é super legal, ele é bem inteligente. Ele já identificou que Embraer aparece aqui no campo assignees. Assignees são os titulares, né, os donos das patentes. Então ele já identificou que Embraer é patent assignee. Eventualmente você pode digitar uma palavra e ele pode não identificar que é patent assignee. Aí você tem que vir aqui do lado. E se você quiser que seja o patent assignee, você coloca ali no campo correto, ok? Ah, quem estiver usando o celular provavelmente não está vendo esse painel do lado esquerdo da tela de vocês. Então, esse painel do lado esquerdo, esse painel aqui dos filtros, vamos dizer assim, ele aparece para desktop. Então, quem estiver usando o celular, clica ali nos 3 pontinhos ali do canto de cima ali, né, do seu celular e coloca lá View as Desktop. E aí vocês, com o View as Desktop, vão ter uma visualização de tela que é parecida com essa que eu tenho aqui no meu notebook, por exemplo. Mas vamos lá. Então, temos aqui a janela de resultados. Eu vou entrar num dos resultados aqui, olha só. Continuous Fuel Management System for Automatic Control, blá, blá, blá. Legal. Então, uma patente sobre controle de combustível, tal, coisa do gênero. Bem, beleza. Então, aqui, ó, tenho título, tenho resumo. Eu tenho aqui até a possibilidade de fazer o download dessa patente, né? Não são todas as patentes que estão disponíveis para download, mas muitas estão. Tenho o inventor, titular. Aqui o histórico de tramitação da patente. Mais para baixo aqui eu tenho ali, ó, reivindicações, os claims, relatório descritivo e assim por diante. Legal. Mas deixa eu voltar aqui para cima, porque tem umas coisas super legais que eu queria mostrar para vocês aqui no Google Patents. Tem uma coisa que é super legal em patentes, que é a tal da classificação de patentes. Olha só. A gente deposita uma patente, ela passa por exame informal, fica um prazo de sigilo. 18 meses depois, normalmente, ela vai ser publicada. E quando as patentes são publicadas, elas são publicadas com um código de classificação. Esse código de classificação, o mais utilizado pelo mundo afora, é uma classificação internacional de patentes. Mais recentemente, alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, estão usando um código chamado CPC, Classificação Cooperativa, que é um pouco mais detalhada do que a classificação internacional, mas segue mais ou menos a mesma lógica, né? Aqui no nosso registro, nossa resposta do Google, olha só onde está aqui, Classification, aqui, ó, Classifications, B64C1710. Que história é essa de classificação? A classificação é alfanumérica e hierarquizada. Alfanumérica, letras e números. Hierarquizadas pelo seguinte, ó, eu vou passar aqui em cima aqui do B64C1710, cursor em cima aqui do texto. Olha só, eu não estou clicando lá no B64C, né, no azulzinho. Estou passando aqui, ó, cursor em cima do texto. E olha só, aqui no Google Patents, ele já explode a classificação, né? Ele abre aqui a classificação para falar que história é essa de B64C17/10. Então, assim, B, performance e operações, transporte. B64, aircrafts, né? Aeronaves, aviação, cosmonáutica. B64C, uma classificação para aviões e helicópteros. Legal? Balões estão em outra classificação. Mas lá, aviões e helicópteros. Mais especificamente, estabilização, B64C17, estabilização de aeronaves não providas em outras classificações anteriores, ali, vamos dizer assim. E, mais especificamente, por meio da transferência de combustível, que é o B64C1710, para ajustar ali o centro de gravidade, vamos dizer assim. Então, olha só, né? Então, vocês viram, né? B, transporte, B64, aeronáutica, cosmonáutica, tal. B64C, aviões e helicópteros. B64C17, ajuste na estabilização, mais especificamente transferindo combustível. Legal, né? Então, olha só. Sem ter que digitar nenhuma palavra-chave, poderia falar assim, Henry, eu queria encontrar outras patentes sobre estabilização de aviões, por exemplo, transferindo combustível. Como eu posso fazer? Aqui no Google Patents, basta a gente clicar aqui em cima agora, do azulzinho, B64C1710, olha só. Cliquei ali. Cliquei, e aqui ele já fez uma busca para mim de patentes da Embraer, né, que continua aqui a sair Embraer, tá vendo? Na classe B64C1710. Agora eu quero falar, não, eu não quero saber só da Embraer, quero saber de qualquer empresa. Então basta eu vir aqui e apagar aqui, ó, a sign, onde está escrito a sign Embraer, eu vou apagar, né? E aí eu vou dar um Enter aqui. Uia, 556 resultados aproximadamente. Olha só. Então agora não é só da Embraer. Então, patentes que foram classificadas nessa classe B64C1710. Então, olha só, né? Tem uma série de patentes, e aí eu queria mostrar uma outra coisa bacana para vocês. Se a gente vier aqui para baixo, olha que legal. Aqui para baixo, no Google Patents, ele inclusive tem uma análise estatística assim rápida desse universo amostral que ele encontrou, falando quem são alguns dos principais titulares. Olha só, aí aparece aqui Honeywell, Boeing, Airbus, a própria Embraer e assim por diante. Vocês viram que bacana? Então, mesmo assim, fazendo uma busca super rápida para uma classificação, já tem uma ideia de quem são alguns dos principais depositantes. Se eu vier aqui em Inventors, né, posso ver alguns dos principais inventores. Se eu vier aqui nas CPCs, que são as classificações, eu vejo, inclusive, outras classificações que são relacionadas àquela classificação que a gente tem. Nesse caso, que eu fiz uma busca pela classificação B64C, né? Claro, 100% aparece B64C. E aparece B64D e tal, e assim por diante. E a gente vai ver essa história de classificação, inclusive, quando a gente for ver uma outra ferramenta chamada Spacenet, mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo, tá? Vamos continuar aqui no nosso Google Patents. Bom, aqui dentro do Google Patents, né, a gente tem agora uma série de outras patentes. Uma delas que a gente tem aqui, inclusive, é aqui, ó, Continuous Fuel Management System for Automatic Control, uma delas era a própria Embraer aqui. E deixa eu entrar nessa patente para a gente explorar um pouquinho mais. Aliás, eu poderia ter feito tanto isso, como ter voltado lá na minha patente da Embraer, ali para trás também. Mas eu vou seguir aqui caminho, vou aproveitar que eu tenho essa daqui e vou clicar ali, né, Continuous Fuel Management e tal. Beleza. Legal. Então, aqui, além, né, da gente ter título, resumo, imagens, classificações, como a gente já viu, olha só, aqui eu tenho, né, como fazer o download do texto integral da patente. Ó, clico aqui em download, ele vai abrir ali
o texto integral da patente, no caso a patente US B2, normalmente patentes quando são concedidas, elas ganham esse código B, tá, pessoal? B é o código normalmente de patentes concedidas. Nos Estados Unidos, até por volta ali do ano 2000, as patentes só eram publicadas depois de concedidas. Então era meio óbvio, né, que qualquer patente americana publicada naquela época já era concedida. Enquanto vocês vão encontrar algumas patentes americanas concedidas com o código A, inclusive. Tá? Agora, grande parte do mundo adota o código B, normalmente, para patentes concedidas. É meio que uma dica da cozinha para encontrar patentes que já foram concedidas, tá, pessoal? Bom, então aqui tem, né, o texto da patente, tem título, tem resumo, tem imagens e tal. Mas aqui até uma coisa interessante, né, que muitos colegas, quando olham para a patente, nossa, Henrique, poxa, eu não imaginava que era tão fácil assim, que eu podia encontrar uma patente, ler uma patente da Embraer, tal, coisa do gênero, da Embraer, da Boeing, da Airbus e assim por diante, né? Mas olha só, não perca os próximos capítulos que nós vamos ver mais coisas aqui ainda. Outra coisa bacana aqui, né? A gente já deu uma olhadinha ali na título, resumo, imagens, classificações. A gente acabou de falar delas agora, então a gente viu que a gente consegue encontrar muitas outras patentes dentro de uma categoria de uma invenção. Inclusive, uma coisa muito comum que a gente faz é quando a gente encontra, né, uma patente, encontra uma classificação, a gente explora aquela classificação, né? Normalmente a gente encontra um monte de coisas bacanas sem ter que fazer grandes esforços. Falando em encontrar muitas coisas bacanas sem fazer muitos esforços, vou mostrar uma outra coisa super legal que tem no universo patentes e que tem também à nossa disposição aqui no Google Patents, que é a história de citações. Olha só, eu deposito uma patente, ela passa para o exame formal, fica em sigilo, lá na frente ela é publicada, a gente já viu, ganha até uma classificação, a gente pode usar a classificação. Mas mais para frente ainda, se o titular da patente pagar a taxa de exame, aquela patente vai ser analisada. Então, um examinador de patentes, que normalmente é um servidor de um escritório nacional de propriedade intelectual, que no Brasil, por exemplo, é o INPI, vai fazer uma busca de anterioridades, porque um dos critérios ali de patenteabilidade é a novidade. Então, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O examinador de patentes vai fazer busca de informações, patentes, artigos, uma série de outras fontes e ele normalmente coloca essas buscas que ele faz num relatório de busca. Alguns países, como por exemplo o caso dos Estados Unidos, na Europa, os resultados dos relatórios de busca são muito públicos. E a gente consegue acessar, então, citações pelos próprios examinadores de patentes. Então, citações de patentes. Olha só. Aliás, em alguns casos tem citações pelos examinadores, citações pelos titulares também, né? Citações por outros examinadores e assim por diante. Aqui no caso do Google Patents, né? Onde que eu vejo citações? Descendo aqui, eu tenho aqui, ó, info, tá vendo? Patent Citations. Então, essa patente aqui, da Embraer, ela foi analisada, inclusive a gente já viu, foi até concedida, e ela tem 15 citações de outras patentes. Pode ter citação de patente e literatura não patentária também, tá, pessoal? Não é só patente que é usada em busca de patentes. Literatura não patentária é artigo técnico, científico também, são citados por patentes, catálogo de concorrente, assim por diante. Bom, mas vamos dar uma olhada nessa história de Patent Citations aqui, ó. Se eu clicar em Patent Citation, olha só que legal, pessoal. Aqui eu tenho 15 patentes que foram citadas por aquela patente da Embraer, ou foram citadas pelo examinador, pelo titular, dependendo, né, do escritório de patentes, as citações podem aparecer ou do examinador, ou do titular, ou de ambos, né, depende bastante das coleções que a gente está utilizando. E olha, mas o importante aqui é o seguinte, né? Tem 15 outros documentos que o examinador, né, ou alguém olhou aquela patente e falou, olha, essa nota aqui parece relevante, ou é uma anterioridade importante ali para aquela nossa patente que a gente está analisando, né? E olha só, então aqui eu tenho, por exemplo, ó, estava ali, 2008. Eu venho aqui, ó, 1990, tem 46, 53, blá, blá, blá. Olha só, 1990, aqui, ó, Honeywell. Clico aqui. E aí, olha só, eu voltei de 2008, voltei 18 anos no tempo. E olha que bacana, quando eu venho aqui nessa patente da Honeywell, né? Olha lá, aparece, Henry, tô vendo aqui, ó, tá aparecendo aqui, ó. Não tá aparecendo aquela classificação que você citou. Falei, não, peraí, calma aí. Ó, uma patente pode ter mais de uma classificação, hein, pessoal? Aliás, diferentes escritórios podem publicar até uma mesma patente, né? Quando ela é tramitada em diferentes países, quando ela é publicada, pode até ser classificada de forma diferente. Nesse caso aqui, ó, tem mais uma classificação, vou dar uma olhadinha. Então, ó, nesse caso específico, aparece que essa patente também está naquela classificação B64617, que é aquela mesma classificação daquela patente da Embraer que a gente viu agora há pouco. Poderia não ser também, tá, pessoal? Legal. Mas o que eu queria mostrar para você é o seguinte, 2008, volto no tempo. Eu estou agora em 1990. E eu posso ver, em 1990, quem foi que essa patente citou? Patent Citation. E olha só, eu posso voltar ainda mais o tempo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, sistema de manual de controle, né? Outro sistema de controle aqui de combustível. E aí eu volto no tempo. Vocês viram que bacana? Então eu estava ali em 2008, voltei para 1990, agora eu já estou em 1986. Nesse caso, né, essa patente, mais uma vez, está naquela mesma classificação que a gente viu, poderia estar em outras também, aliás, uma patente pode ter mais de uma classificação. E outra coisa bacana, né? Quando a gente volta no tempo, a gente também pode avançar no tempo. Essa patente aqui, de 84, ela foi citada por 35. E olha só, eu clico aqui Citer by, e aí eu vejo quem foi que citou aquela patente. Então, olha só, então eu voltei no tempo, eu posso avançar no tempo também. Então, isso, pessoal, seja quando a gente está fazendo, contando uma história de uma tecnologia, fazendo uma busca de anterioridade, essa história de poder usar citações é muito legal, né? Porque alguém já citou uma coisa relevante para a gente. Então, a gente pode se valer desse tipo de recurso para economizar tempo, né? E sem grandes esforços, encontrar coisas muito legais aqui. Olha lá, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui, né? Essa história aí de usar o Google Patents até agora. E eu vou pedir para a gente fazer um exercício agora. Qual é o exercício que a gente vai fazer? Vou pedir para que cada um de nós, né? A gente entre agora, então, no Google Patents. A gente vai fazer uma busca, assim, bem
bem ampla, né? Bem abrangente sobre um assunto qualquer que a gente tem aqui. Tá? E depois que a gente fizer essa busca por um assunto qualquer, eu vou pedir para que vocês, se possível, encontrem uma patente na área de vocês e façam uma busca por citações, assim como a gente acabou de fazer agora para a Embraer. Tá bom? Como esse é um dos primeiros exercícios que a gente vai fazer, eu até vou fazer junto com vocês. Olha lá, então, né? Então, Henry, como que eu faço? Então, vamos lá. A gente vai entrar no Google Patents, né? Que é patents.google.com, ou entra lá no Google, escreve Google Patents, né? E nesse caso aqui eu vou dar um outro exemplo. Eu vou escrever assim, ó, chuteira, chuteira. Mas, Henry, para fazer busca de patentes, o correto não é melhor, ou não é bem correto, o melhor não é usar a palavra-chave em inglês? Sim, grande parte das patentes, né, que estão depositadas por aí afora, ou estão em língua inglesa, ou já tem tradução nas bases de dados para a língua inglesa. Então, realmente, inglês é a melhor forma. Mas como aqui eu estou fazendo uma busca exploratória, quero identificar uma classificação de patentes, eu posso fazer até uma busca em português, porque, afinal de contas, tem patentes aqui depositadas no Brasil, ou para brasileiros, ou de fora que vieram para cá, que devem ter classificações de patentes. Olha só, fiz uma busca aqui por chuteira. Agora, primeira patente que ele encontrou, ó, Mizuno. Olha só, então olha só, posso vir aqui, ó, estrutura de chuteira, da Mizuno, e olha que legal, né? Que tem, né? Título, resumo, aquelas coisas todas. Nesse caso aqui, é um pedido que tem até citações ali. E olha só, que eu estava querendo mostrar para vocês, né? Como a gente pode encontrar mais coisas, ó. Tem ali, A43B502. Futebol, boots or shoes. Né? Então, olha só, tem uma classificação específica para chuteira de futebol, rugby, futebol americano e assim por diante. E aí, o que eu posso fazer? Ó? Clico aqui em cima de A43B502. Se eu quiser fazer uma busca pela classificação, clico aqui direto. Caso contrário, eu posso selecionar até uma dessas outras classificações também. Mas é o que eu vou direto, aqui na boa. Clico aqui, A43502, claro que tá com chuteira aqui, eu vou tirar. Não, agora deixa eu tirar a chuteira, porque pode ser que não esteja em português aí as outras patentes. Bom, beleza. E aí eu encontro, meu Deus do céu, olha só, tem mais 6.000 patentes que o Google encontrou para mim. E aí uma coisa bem legal que a gente vai falar é a seguinte, quem são os principais depositantes de patentes, tal, coisa do gênero? A gente vai ver que a gente tem aqui embaixo, por exemplo, alguns dos principais depositantes de patentes sobre chuteira, e a gente poderia até fazer um filtro, né? Clicando aqui em cima de Nike, você vai ver ali o que aparece com patentes da Nike, assim por diante. E a gente pode fazer outras coisas. Então, exercício para a gente fazer aqui é, faça uma busca por um assunto de seu interesse, utilize classificação. Depois que você encontrar aqui até umas patentes que possam ser interessantes sobre um determinado assunto, você pode até fazer algumas buscas por citações também, voltar no tempo, avançar no tempo e assim por diante. Então, exercício, faça isso para um assunto do seu interesse. Se você estiver redigindo uma patente ou pensando em uma patente, encontre patente de outros colegas que já pensaram em coisas antes da gente. E espero que vocês tenham curtido aqui, então, né, o nosso uso do Google Patents. No outro vídeo, a gente vai ver algumas outras ferramentas, como, por exemplo, Espacenet. Né? Não perca os próximos episódios. É isso daí, não perca os próximos episódios. Bom, vamos lá, pessoal. Com esse vídeo do Google Patents, né, a gente viu aqui uns exemplos, tal, né, de uso num sistema de informação, dependendo da área, né, que é na área de biotecnologia, farmacêutico, química, tal, pode fazer um exercício parecido com esse na área de vocês também, né? Mas uma coisa bem bacana é a gente ver, né, como informações contidas em patentes estão muito próximas a gente, né, que a gente pode acessar isso tudo. Então, um jeito bacana, né, para aprender sobre anticorpos monoclonais, né, vamos ver as empresas que trabalham com anticorpos monoclonais, né, vacinas, coisas do gênero, vamos dar uma olhada ali nas vacinas da Sanofi Aventis, tal, coisa do gênero, né, e assim por diante, né. Bom, como comentei, pessoal, sobre a questão, né, de busca na área de informações, fechando esse bloco número 4, tem um curso inteiro que está à disposição de vocês. Parte de construção de patentes relevantes também, né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem outro curso aí que a gente referenciou aí ao longo da nossa conversa, né? Espero que, para um papo assim, né, em 4 pontos, a gente falar sobre patentes, vocês tenham curtido, né? E a gente fecha aqui, então, o nosso bloco, né? Vimos tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes, não tínhamos quem conversar. Vimos um pouco, né, sobre, além de patentes, outras ferramentas de barreira. Falamos um pouco sobre modelos de negócio, né, barreiras à concorrência, como a gente estuda se conversa, e fechamos o nosso papo aqui, então, com patentes como fontes de informações. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que a gente possa encontrar sincronamente ou assincronamente num próximo curso, seja num workshop online ou até presencial, né, quando isso tudo for possível, né? Então, agradeço uma vez mais, né? E deixo aí, né, uma boa sorte para todos os colegas no mundo, na navegação do mundo de patentes, propriedade intelectual e informações tecnológicas. Legal, pessoal? Muito obrigado uma vez mais. Nos vemos numa próxima. Tudo de bom.